Glória a Deus. Vamos estender até o versículo 13. Glória a Deus. Jeremias 2, do 10 ao 13. Todos acharam? Diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 10. Pois atravessai as ilhas de Quitim e vede, e enviar até Quedar, e ponderai diligentemente, e vede se existe tal coisa. Alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estai atônitos, ó céus, por causa disto. Ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades: abandonaram-me, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas, que não podem armazenar água. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Mais uma oportunidade, de estar aqui na casa do Senhor para nós meditarmos na sua palavra. Foi falado nessa noite já sobre apostasia, muito sobre apostasia, principalmente pelo momento que nós estamos vivenciando, de muita dificuldade. A pandemia tem afastado muita gente da igreja. Alguns porque estão temerosos mesmo de vir, Outros porque não querem vir mesmo, Já estavam esperando uma oportunidade para se afastar da igreja. A apostasia, que é o abandono da fé, a apostasia, ela significa abandonar a fé. Abandonar e virar as costas, numa linguagem bem simples, para tudo aquilo que se aprendeu e se professou até então. E o texto que nós acabamos de ler aqui agora, ele fala exatamente sobre um momento de muita apostasia no meio da nação de Israel. O capítulo 2 do livro do profeta Jeremias e o capítulo 31, o contexto desses capítulos, eles revelam que houve um casamento entre Deus e a nação de Israel, lá no Monte Sinai. Inclusive o capítulo 2 que nós lemos, a partir do versículo 1 e 2, nós encontramos aqui a narrativa mostrando Israel como uma noiva. A palavra bodas aqui, que é a palavra Caná do hebraico, por isso que lá Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia, significa bodas, justamente era uma festa de casamento. E nesse contexto que nós estamos vendo aqui, Deus, ele se mostra tendo, é claro que nós sabemos que isso daqui é uma figura de linguagem, porque Deus não tem sentimento humano, mas Deus aqui, ele se mostra com sentimentos humanos, que é chamado dentro da teologia de antropomorfismo, que é uma figura de linguagem que mostra Deus com sentimentos humanos, para que nós, como seres humanos, possamos entender que Deus é uma pessoa. Logo, se Deus é uma pessoa, um ser espiritual, mas é uma pessoa, ele tem sentimentos. E o sentimento de Deus, nesses últimos dias, como vocês acham que Deus está se sentindo quando Ele olha para a situação que a igreja está passando hoje? Eu acredito que Deus tem tristeza. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele tem sentimento. E às vezes quando a gente vê só as pessoas falam: vamos orar para Deus curar os enfermos, e nós já falamos aqui exaustivamente que Deus pode curar quem Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele cura. E eu acredito piamente que eu só saí lá do hospital porque Ele me curou. Eu acredito. Mas irmãos, mais uma vez eu vou repetir uma coisa que eu tenho repetido aqui: a igreja contemporânea, ela é fraca. Ela é fraca. Ela não tem poder, porque a apostasia, ela tem se instalado dentro de da igreja. Estou falando da igreja geral, forma geral, de uma tal forma avassaladora, porque os dias são maus, e na medida que a volta de Jesus vai se aproximando,
essa apostasia tende a aumentar mais. É um sinal da volta de Jesus. O esfriamento. Como o Danilo falou aqui, as pessoas estão deixando de vir à igreja por qualquer coisa. Inclusive já tem até novelas. Vocês sabiam que tem novelas que está passando nas TVs abertas, que é para segurar o crente em casa sem vir para a igreja? Tem uma aí agora que é Gênesis, né? Gênesis. Eu não assisti ainda, mas pelo que eu ouvi já alguns pastores sérios comentando, existe muitos desvios ali de doutrinários, não está de acordo com a Bíblia, mas muitos crentes estão presos nisso, porque é mais fácil ficar em casa. E o que Deus está mostrando nesse texto aqui, que nesse momento aqui o povo de Israel trocou o Deus verdadeiro, o único Deus, por falsos deuses. E Deus está com um sentimento aqui, nesse momento, de perplexidade. Deus perplexo. É claro que Deus sabe tudo, e Deus já sabia que ia acontecer isso com Israel, como Ele já sabe cada detalhe que acontece hoje, em cada momento, em cada lugar, onde a pandemia está mais sério, tudo que está acontecendo hoje, Deus sabe, Ele não é pego de surpresa nunca, Ele sabe tudo. Ele sabia já quantas pessoas viriam aqui nessa noite, Ele sabia por quê você veio aqui hoje. Aleluia. E ninguém de nós veio aqui hoje por acaso. Nós viemos aqui porque o Espírito Santo tocou em nós. Alguém que entra na igreja, como esse jovem acabou de entrar ali, é porque ele foi tocado por Deus, ou pelo louvor que estava cantando, o Espírito Santo, para que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus. Porque a única esperança nesse momento de maior dificuldade que nós estamos passando é a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele tem a solução que os homens não têm. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Por isso que eu estou já no Evangelho há quase 40 anos. Porque eu entendi, eu descobri que o Evangelho, ele tem a resposta que o ser humano busca. Só o Evangelho, não tem outra resposta. A filosofia não pode trazer, as religiões não podem, a ciência não pode trazer a resposta que nós queremos, mas o Evangelho tem, a palavra de Deus tem. Então eu fiquei pensando aqui, lendo esse texto algumas vezes, o que leva alguém a trocar, que estupidez pode levar o ser humano a trocar o Deus vivo, o Deus verdadeiro por falsos deuses? E eu não estou falando aqui nessa noite de deuses que os homens podem construir com as suas mãos, não é isso. Porque quando nós falamos isso, já vem na cabeça nossa, fulano tem uma imagem ali, outra aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós podemos criar pequenos deuses para nós, durante a nossa caminhada, que às vezes a gente nem percebe, e a gente acaba trocando o Deus vivo por esses deuses. Por exemplo, nós podemos trocar Deus por um político, podemos trocar o Deus vivo por um herói, pelo dinheiro. Tem pessoas que trocam Deus. Um dia eu vi uma pessoa aqui em Colina mesmo, ali no centro da cidade, estava falando de Deus com uma outra pessoa, e ele fez assim, bateu no bolso e falou: meu Deus está aqui. Ele falou: isso aqui que formou meus filhos, meu Deus é isso aqui. Ele falou. Então observem como que os homens, eles vão trocando o Deus vivo por qualquer coisa. E o pior de tudo, são aqueles que já frequentaram a igreja, já ouviram a palavra de Deus, como aconteceu com o povo de Israel aqui. Já ouviram dizer que Deus, Jesus Cristo é a verdade, e até às vezes disseram assim: eu estou nessa verdade agora, e eu encontrei a verdade, mas daqui a pouco, ele não está mais, ele sumiu. Isso é exatamente aqui. Então a primeira reação que Deus teve aqui, acompanhe comigo no texto, eu vou ser bem sucinto. No capítulo 2, observe aqui, olha a primeira reação de Deus, versículo 10. Pois atravessar as ilhas de Quitim, e vede, até Quedar. Deus está falando para o povo assim, vocês façam uma viagem, vá de uma ilha até a outra, de uma terra, uma cidade, como se nós saíssemos daqui agora, e fôssemos até São Paulo. Faça uma viagem, e observem, se as nações pagãs, se eles vão trocar os seus deuses, que não são deuses falsos, por outros deuses, jamais eles fariam isso. E o próprio Jesus disse que os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz. As nações pagãs
que não temem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, não trocam seus deuses. Vai lá falar para um budista trocar o seu Deus. Vai falar para um muçulmano para você ver se ele troca. Vai falar para alguém que está lá no espiritismo baixo, cantando louvor a Satanás para ver se ele troca. Ele não faz isso. Mas o povo que serve o Deus vivo, por qualquer coisa, por coisa banal, às vezes ele troca. É o que estava acontecendo aqui, ó. Então olha Deus, versículo 10, faz uma viagem, estou parafraseando. Ponderai diligentemente, observe, ele está dizendo, e vede se existe tal coisa. Olha como Deus está tendo aqui uma reação. Deus ficou espantado, ele está espantado falando, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai mobilizar os céus, ó. Versículo 11, alguma nação trocou o seu Deus por outros que não são deuses? Está perguntando. Porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não é glória, não é verdadeira, não beneficia. Os irmãos perceberam como que o povo de Deus é vulnerável, irmãos? Como que nós estamos propensos a trocar Deus por qualquer coisa? E Ele é o Deus vivo, o Deus que pode trazer a solução para a nossa vida, para qualquer problema, qualquer dificuldade. O que nós precisamos, nós encontramos nele, na palavra dele, na revelação da palavra dele. Se você pensa aí nessa noite, está pensando, não, mas como eu já disse antes, eu tenho um problema tão difícil, uma dificuldade, que eu já procurei solução em vários lugares, eu já fui em vários lugares, já conversei com pessoas, já tentei de todas as formas, já fiz até simpatia, mas nada adiantou. A palavra de Deus, ela está dizendo para nós que o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus que nós pregamos aqui nessa igreja conservadora que o Danilo falou, é o Deus vivo. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode fazer aquilo que os homens não podem. Ele tem a solução para a sua vida, para você ser feliz. Basta você crer nele, confiar nele, dar um passo para Ele. É isso que eu fiz ainda na minha adolescência. Agora, ainda o versículo 12, Deus agora está falando para os céus, porque existe um mundo espiritual e um mundo físico. O primeiro mundo que foi criado foi o mundo espiritual, os anjos, todo o mundo espiritual, depois o mundo físico. E Deus está dizendo no versículo 12, estai atônitos, ó céus, quer dizer, espantados, por causa disso, ficai terrivelmente temerosos, desolados, muito desolados, diz o Senhor. Deus está falando com o mundo espiritual, olha o que está acontecendo lá na terra. Então nesse momento, Deus pode estar fazendo a mesma coisa lá no mundo espiritual, com os anjos, com os serafins, com os querubins, com o arcanjo Miguel. O mundo espiritual está mobilizado, pode estar nesse momento olhando para o que está acontecendo aqui na terra, nesse momento. A angústia dos homens, alguns na UTI, alguns estão inconscientes porque estão entubados, e outros estão totalmente conscientes, mas não querem servir a esse Deus vivo, não querem se entregar a Ele, não querem deixar que Ele dirija suas vidas, porque ao dirigir as nossas vidas, Ele nos levará por caminho perfeito, por caminho excelente. Deus não nos levará por atalhos que nos colocarão em dificuldades. Deus não nos levará em rua sem saída, como eu sempre falo aqui. Deus tem a esperança que os homens não encontram em qualquer lugar. E nessa noite nós estamos aqui meditando na sua palavra. A nação de Israel tornou-se esposa de Deus. A igreja é a noiva que um dia se tornará esposa de Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa noite, como o Danilo já falou também. Para que nós viemos aqui? Não viemos por encontro social, nós viemos aqui porque nós acreditamos que esse Deus tem uma palavra para nós, de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra que pode renovar as nossas forças, nesse momento de tanta dificuldade. E o profeta Isaías, com muita propriedade, no capítulo 40, versículo 31, ele mostra 4 tipos de benefício, ou de algo que nós podemos alcançar, se nós esperarmos no Senhor. Ele diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 4 esperanças.
para aqueles que estão esperando no Senhor. Então, onde está a tua esperança nessa noite? Você está pronto para servir esse Deus? Você está pronto para se entregar para Ele e deixar Ele dirigir a sua vida? Deixar Ele transformar a sua vida? Ah, mas como o Danilo falou também, né? Mas alguém vai dizer assim, agora você é crente? Você está de brincadeira? Você é crente agora? Né? Como já passou pessoas aqui que disseram, não vou mais na igreja não, porque meus amigos agora disseram, você é crente? E se nós tivermos uma boa consciência, nós teremos prazer de dizer, eu sou crente agora, porque eu encontrei a verdadeira felicidade, servir ao Deus vivo, ter o nome escrito no livro da vida e a certeza da vida eterna com Ele. Glória a Deus. A segunda reação que eu percebi que Deus tem aqui, no versículo 12, é que Ele ficou irado, ao ver que o seu povo, a sua nação eleita, a sua esposa, trocou Ele por outros deuses. Irmãos, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente encontra tantas vezes o povo de Israel apostatando, trocando a Deus pelos Baalins, né, que são deuses estranhos, Baal, Azera, Moloque, entregando seus filhos a Moloque para ser queimados. Tantos tipos, alguns até foram notáveis, como Salomão, que por causa das mulheres estranhas que ele acabou casando com elas, algumas por alianças políticas, ele acabou apostatando em alguns momentos, e alguns teólogos até dizem que ele chegou ao ponto de entregar filhos para serem queimados a Moloque. Quantas vezes eles fizeram isso? Quantas vezes eles entristeceram Deus? Você sabe que Deus, Ele tem zelo por nós. A Bíblia fala a palavra ciúmes, mas não é esse ciúmes que o ser humano tem, não. É zelo. Deus zela pelo seu povo. Deus ama a sua igreja. Deus não reparte sua glória com ninguém. Deus não aceita que nós colocamos ninguém no lugar dEle. Então nós vamos pensar aqui nessa noite. Você pode dizer, mas eu não tenho nada que eu coloque no lugar de Deus. Podemos ter alguma coisa. Alguma coisa que ainda ocupa o lugar mais importante na nossa vida. Isso pode ser um filho, isso pode ser um neto, isso pode ser dinheiro, como eu falei, pode ser um carro, pode ser uma casa, qualquer coisa que nós coloquemos no lugar de Deus, Deus não vai se agradar porque Ele não aceita. A glória é para Ele sempre, e Ele não reparte a sua glória com ninguém, porque toda a glória deve ser dada a Ele, porque Ele é o soberano, o Deus vivo. Então, quando nós estivermos prestando culto a Ele, é para Ele. Por isso que eu bato sempre na tecla aqui, que o culto tem que ser cristocêntrico, né? Nunca o homem ser o centro. Porque às vezes você vai em algumas reuniões por aí, que eu nem chamo de culto, chega lá, fala de tanta coisa de política, fala de eventos, né? O homem, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu, e se esquece de adorar esse Deus maravilhoso, que nos dá a oportunidade de estar aqui respirando o ar nessa noite. Só Ele. Então, olha o versículo 12, estais atônitos, ó céus, olha o que Deus está falando com o mundo espiritual, por causa disso, ficai terrivelmente temerosos, muito desolados, diz o Senhor. Deus cirou, né? Deus cirou, Deus demonstra todo o seu descontentamento com essa atitude estúpida do povo de Israel, trocar o seu Deus vivo por deuses fracos. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não pode ouvir o clamor. Os irmãos se lembram daquela passagem de Elias, com os 450 profetas de Baal e 400 de Azera? Os profetas de Baal, ficaram clamando ao seu Deus estranho, Baal, até quase meio-dia. Fizeram alto flagelo, se cortaram, se retalharam, e Baal não respondeu para eles. Mas quando Elias clamou, o Deus vivo, o Deus de Israel respondeu com fogo, porque o Deus de Israel é o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus criador, que fez todas as coisas, e que controla todas as coisas, dá limite no mar e nas ondas e em tudo mais. Agora aqui, irmãos, ele está irado por essa atitude, e no versículo 13, olha o que ele diz, porque o meu povo fez duas maldades, não foi uma só, duas, porque o ser humano, ele nunca se cansa de fazer maldade, né? Primeiro, me abandonaram, a fonte das águas vivas. Deus tem a água viva. Jesus falou, todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba, né? Ele se apresentou
aquela mulher samaritana em João capítulo 4, também como uma água que quem bebe jamais teria sede. No capítulo 5 de João também ele se coloca como a fonte das águas vivas, porque o evangelho de João é o evangelho das águas. A água aparece quase todo o evangelho que escreveu João. Então a primeira coisa é que eles abandonaram as águas vivas, mas não estava bom ainda. Não foi só isso. Além de abandonar o Deus vivo, eles cavaram cisternas com água amarga, águas rotas, cisternas rotas, quebradas, cisterna que não tem capacidade de armazenar água. Para que eu quero, irmão, uma cisterna que não tem água? Eu pergunto para vocês. Para nada. Então as pessoas estão trocando o Deus vivo por nada, por cisterna, por vasilhas que não tem água, não pode matar a sede, não pode trazer refrigério para aqueles que estão no calor do pecado, da angústia, dos vícios, das drogas. Somente a palavra de Deus, o Deus vivo, a fonte das águas vivas. Quer ver um texto ainda em Jeremias, no capítulo 13, versículo 17, vamos projetar ele ali. Jeremias 13 e 17, olha o que Deus vai falar. Quando uma pessoa se abandona Deus, que ele já conhece Deus, conhece a palavra de Deus e ele abandona, o nome dele é tirado do livro da vida e olha onde é colocado, ó. Mas não ouvistes, então é 13, 17? Acho que é 17, 13 então, não é esse texto aí, é 17, 13, olha lá. Aleluia. Glória a Deus, olha o que a Bíblia está nos mostrando nessa noite. Glória a Deus. Jeremias 17, 13. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Percebeu? Não há outra água viva a não ser o Senhor. Ele é a fonte das águas vivas. Não acaba nunca essa fonte. E faz o homem saltar para a vida eterna com Deus. Os outros deuses, as outras coisas que nós escolhemos, as coisas que o mundo tem aí fora, não tem, são cisternas quebradas. São quebradas, elas não armazenam água. E quem abandona esse Deus terá sede espiritual sempre. Quantas pessoas nesse momento, você imagina, que estão sentindo sede espiritual, porque abandonaram o Senhor? Procuram saciar essa sede em outras coisas, né? Em outras fontes que eles acreditam ter, mas não conseguem, porque somente em Jesus Cristo, somente no Senhor. Você está no lugar certo nessa noite, a casa de Deus. É aqui que Deus tem um encontro marcado com você, é aqui que Jesus revela a sua palavra, é aqui que a tua esperança renasce, é aqui que Jesus transforma a sua vida, é aqui que Ele mostra o quanto Ele te ama, é aqui que Ele te dá uma nova direção, é aqui que Ele pode mostrar para você que Ele pode transformar a sua família, é aqui que Ele pode renovar suas forças, é aqui que Ele pode te mostrar o caminho excelente, a luz no fim do túnel, é aqui que você pode sair com uma nova perspectiva, porque o Senhor é a fonte da água viva. Glória a Deus. Não há outra esperança. E ó, eu vou dizer para vocês aqui, essa semana eu estive conversando com alguns pastores num grupo aí, eu faço parte, e eles não concordam com isso, discordaram, quando eu digo que vai piorar a situação. Não tem expectativa de melhora. Eles querem maquiar e dizer assim, não, vai melhorar, a vacina está aí. Irmãos, não tem expectativa de melhora. Pode dar uma atenuada? Pode acontecer. Uma aplacada? Mas a tendência é que piore, porque o mundo está caminhando para o fim. O mundo caminha a passos largos para o momento do ápice, do epílogo da história da humanidade. Deus tratará com a humanidade no final. Deus julgará os homens, porque Deus entregou tudo aqui, ó, tudo nas mãos dos homens, e eles não souberam gerir, eles não souberam ser mordomo. O mordomo cuida daquilo que não é dele, da casa do seu Senhor. Então é momento de nós estarmos em reflexão, na presença do Senhor, pedindo a Ele que acrescente a nossa fé, que nos fortaleça e nos dê condição, ânimo, para nós seguirmos em frente,
servindo a esse Deus. Ah, mas eu não consigo fazer isso, eu ainda tenho uma dificuldade. Mas aquilo que você não conseguir, Deus fará por você, desde que você se esforce, desde que você tome uma decisão, e desde que você sirva esse Deus com o teu coração aberto para Ele. Abra o teu coração para o Senhor. Lá no Apocalipse tem um texto bem conhecido, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente?